Basicamente, então, pessoal, é o seguinte: quer ter sucesso, quer ser feliz, quer ter bons relacionamentos, autoconfiança, você precisa sorrir. Se você não consegue, vai lá na clínica e conversa um minutinho com o Dr. Diego. Vai ser um prazer te ouvir tua história, porque tudo começa com a história. A gente precisa entender qual foi a tua história. Eu costumo dizer que o dente, nossa boca, ela é uma ficha corrida do nosso passado. Pelo que a gente sofreu, pelo que a gente sofreu abandono, pelo que a gente sofreu de agressão. Né? Dá pra ver o sofrimento através dos dentes. E eu quero dizer pra ti uma coisa: tem gente que tem vergonha de ir no consultório porque vai mostrar um passado de dor, com culpa e julgamento. Não é assim que a gente enxerga. Quando eu estou ali com um paciente que está com um problema, minha missão ali é justamente servir e ajudar pensando numa visão positiva de futuro. O que passou a gente não muda, mas o que vem pela frente é uma decisão tua. Então é necessário pedir ajuda para quem pode te ajudar. E a gente está ali com um objetivo bem sincero e humilde de te trazer uma solução. Então não precisa ter vergonha. Você pode ter vergonha de não agir daqui para frente. Aí é uma decisão tua. Então a gente vai estar lá para ajudar cada uma das pessoas com o sentido real de servir, e uma coisa que eu gosto de falar, com honra. Honrando cada uma das pessoas. Ela não precisa ter vergonha, ela vai ser honrada. Ela vai ter ali dignidade para olhar para frente e dizer assim, ó, cara, chega de sofrer. Tem solução, mas primeiro a gente tem que ter humildade para pedir ajuda, certo? E junto disso, eu queria entrar antes, acabou que não deu e a gente conseguiu chegar agora. Ok, tenho essa humildade, mas tem uma questão de merecimento aí também, não tem? Como é que funciona essa transição? Eu tenho estudado muito isso. As pessoas muitas vezes elas ouvem a vida inteira que cuidar de dente é caro, É sofrido, que dói, que não é pra mim, nunca vou conseguir. O que eu vejo com isso? Ela tá criando um futuro, né? Profetizando coisas aí que realmente nem eram dela, eram sofrimentos de outra pessoa, ela tá replicando para a vida dela, e aquilo ali, se parar para pensar, realmente está acontecendo. Então assim, sobre ser caro ou não, isso vai muito mais de dentro da pessoa do que propriamente de uma condição. Porque essas pessoas muitas vezes gastam com coisas que não fazem diferença na vida delas, para elas se sentirem que estão fazendo aquilo que falaram para ela que era importante. Vou comprar um carro. Eu tenho pacientes lá que fizeram tratamentos extremamente complexos e que é um valor que não é baixo mesmo, mas era faxineira. A questão é foco naquilo que importa. Essa pessoa, a primeira coisa que ela fez foi mudar a mentalidade e dizer assim, ó, nada na minha vida é mais importante do que eu. Primeiro eu, né? Ali começou a mudar, porque até depois que arrumou os dentes começou a ganhar mais. Porque a pessoa olha pra imagem dela e fala assim, cara, isso não é uma faxineira qualquer. Ela tá sorrindo, ela tá com o dente bonito, ela tá arrumada. Passa outra experiência. É outra experiência. É outra experiência. Então, assim, a primeira coisa, o merecimento não é só dizer assim, eu mereço. Eu mereço. Mas continua fazendo as mesmas atitudes sempre, se sabotando. Marca, né? Desmarca, não continua, sabe que precisa. Aí cria uma imagem de terror, uma coisa que ela nem sabe como é que funciona. Aí depois fica sofrendo. Então, a pessoa precisa ter, primeiro, humildade, para dizer assim, nossa, eu preciso de ajuda. Segundo, ela precisa acreditar de verdade que ela pode fazer, que ela merece fazer, e ir atrás para focar que aquilo ali é uma coisa importante. Porque dá para fazer tudo o que a gente quiser nessa vida, se a gente for organizado, se a gente se preparar, se a gente for focado. Quantas coisas no dia a dia a gente gasta que não precisaria e deixa de olhar pra gente mesmo. Porque quando você diz assim, é muito caro, você tá falando pro teu subconsciente, eu não sou importante. O meu carro é importante, eu não sou importante. A minha bolsa é importante, eu não sou importante. Mas será? Então assim, o dente é um acessório, entre aspas, que tu usa 24 horas por dia, todos os segundos da tua vida. E as outras coisas que você tem focado?
E o preço de não sorrir, às vezes, é bem mais alto. E sobre isso eu não vou nem entrar muito no mérito, porque assim, a vida tá passando. É. E tudo que você deixa de experimentar, de ter experiências, não tem como voltar atrás. Você sorrir para alguém que você ama, você olhar para um teu netinho que tá lá, vovó, vovô, tá, você sorrir naquele momento, aquilo ele tá passando. E muitas vezes a pessoa não tá valorizando. E ela está deixando de passar pelos momentos. Então isso não tem preço. Isso não é sobre valor. Eu digo isso que eu não vou nem entrar muito no mérito, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para isso. É fácil falar que eu mereço, mas eu não tenho dinheiro para isso. Existem N pessoas aqui, N exemplos dentro da clínica que não ganham muito dinheiro. E tem pessoas que ganham muito dinheiro e não têm dinheiro para fazer as coisas. Sim. É porque o foco dela não está no que importa. Ela não aprendeu em casa, desde quando ela era criança, de que a coisa mais importante da vida dela era ela. Tem você já andou de avião, né? O que acontece quando a gente recebe aquela instrução da comissária de bordo sobre as máscaras de oxigênio? Você lembra disso? Cairão à sua frente, primeiro em você. Primeiro em você. Por quê? Porque se você não tiver oxigênio, você vai atrapalhar os outros. Você não vai estar ajudando, botando do lado. E se os dois caírem? Então é a mesma coisa com a gente, a nossa saúde. Você vai ajudar quem? Se você está caindo aos pedaços. Se você não se ama. Como é que você sabe o que é amar o próximo se você não ama a si próprio? Então, isso aí é uma ladainha, um sofrimento interno que a gente tem que parar de fazer. Todo mundo. Eu aprendi isso. Sim. Sim, não é egoísmo você dizer assim, eu mereço. Você não pode ser só um narcisista que só pensa em si, ok? Mas você não pode cuidar dos outros antes de estar bem. Se você estiver bem, você consegue fazer muito bem, muito mais bem para os outros. Então é preciso olhar para si e dizer assim, eu preciso cuidar de mim. Eu vou estar bem para ajudar os outros. Senão corro o risco de eu estar atrapalhando, incomodando os outros. E tem uma frase que eu gosto muito, ela até é um pouco contraditória, de um autor que ele fala o seguinte: Deus disse, amai os seus inimigos. Resolvi obedecer e comecei a amar a mim mesmo. Boa essa, hein? Que o nosso maior inimigo somos nós, no fim do dia, né? Isso aí. Mas que legal a gente conhecer um pouquinho da tua história, conhecer um pouco de todo esse processo de transformação que vai muito além, né, de dentes, sorriso, autoestima, confiança, enfim, vidas. E qual foi o caso de transformação assim que mais te marcou nesses últimos 20 anos? 11 mil sorrisos, certamente tiveram vários que foram emblemáticos, mas teve um ou dois assim que... Uau! Tiveram vários. Geralmente os casos mais impactantes são de pessoas que sofreram muito, né? Porque é uma transformação de vida. Eu vou dar um exemplo de um paciente que, quando ele começou o tratamento, ele era adolescente e o tratamento dele era Invisalign, era um tratamento com alinhadores transparentes, né? A gente usou Invisalign nele e era um tratamento que ele precisava extrair dentes, tinha dente sobrando ali, tinha demais pro tamanho da boca dele, né? E ele chegou no consultório, a mãe dele falou assim pra mim, ele não sorri, eu nunca vi ele sorrindo. E aí, fiz toda a consulta para entender o que ele queria, até ele era bem tímido, não interagia muito, né? E ele começou o tratamento. Assim, nos primeiros meses com o Invisalign é bem rápido mesmo o resultado, né? Nos primeiros meses a gente fez uma postagem, eu fiz um videozinho ali no consultório mesmo e postei. E a irmã dele, que morava fora, não morava aqui no Brasil, né? Que fazia algum tempo que não via ele, falou assim, uau, eu nunca vi meu irmão sorrindo, e eu tô vendo. Uau! Então, assim, antes de terminar o tratamento, ele já estava podendo ter os benefícios de ter uma vida normal. Ou seja, cara, quem é que não gosta de sorrir? Eu até me emociono de lembrar, porque é muito marcante isso, né? E ele terminou o tratamento já, e, nossa, tá bonitão, né? Tá muito legal, o sorriso dele tá lindo. E esse é um caso com Invisalign. Um caso que, de implante, por exemplo, nos casos de implante, a gente tem várias histórias de pacientes que sempre pensaram assim, eu não posso, o dente... É como se pensa que o dente é um supérfluo, porque sempre aprendeu a trabalhar muito. Quantas histórias eu não conheço, assim, pessoa aqui, principalmente mulheres,
se doaram para a família, se doaram para o filho, foram definhando, elas ficaram totalmente abandonadas. E aí chega alguma coisa, acontece na vida dela, que ela pensa, cara, a minha vida tá passando. Como que eu cheguei aqui, né? O que eu tô fazendo nesse mundo? O que eu vim aqui? Ela serviu muito bem aos outros e muitas vezes ela mesma, às vezes até a família quer que ela traga, mas ela assim, não posso. Por que não pode? E eu recebo muitos pacientes que estão nessa fase, no consultório, dizem assim, não, agora eu vou cuidar de mim. E a transformação é enorme na família. As pessoas falam assim, ó, cara, minha mãe tá diferente. Então assim, por que sofrer? Não faz sentido isso. A gente tem que servir os outros, sim, mas a gente tem que estar bem para fazer isso, né? Sem descuidar da gente.